Seguindo aí o nosso estudo da afirmação histórica dos direitos humanos, nós vamos agora para o século XVIII, com um novo modelo de Estado, porque nós teremos agora revoluções burguesas que vão ocasionar a queda do antigo regime, então cai o Estado absolutista, inaugura-se um novo modelo de Estado, conhecido como Estado liberal ou Estado de direito, e temos o destaque para as revoluções que aconteceram na França, a famosa Revolução Francesa, e o movimento de independência dos Estados Unidos. Então, toda vez que falarmos em constitucionalismo liberal, vocês vão se lembrar desse momento no século XVIII, e aqui surgiram as primeiras declarações de direitos e as primeiras constituições democráticas. Então, é o surgimento do próprio direito constitucional na sua forma moderna, não é? Porque são as primeiras constituições da era moderna as que inauguram a democracia nos moldes em que conhecemos hoje. Já vimos a influência dos documentos ingleses, especialmente do Bill of Rights na Inglaterra, que pôs fim ao absolutismo monárquico na Inglaterra, e vamos estudar, então, a famosa Revolução Americana, o movimento de independência dos Estados Unidos, e aqui nesse contexto nós temos dois documentos de destaque. A Declaração de Independência dos Norte-Americanos, que é de 1776, em grande parte foi escrita por Thomas Jefferson, e a Constituição norte-americana de 1787, que é a mesma até hoje, com algumas emendas. E essa Constituição, isso é importante, a Constituição norte-americana, quando ela surge, ela não traz direitos fundamentais. Os norte-americanos acrescentaram direitos fundamentais depois por emendas à Constituição. A gente vai ver que essas emendas recebem um nome, que é Bill of Rights, norte-americano. Ué, professora, mas Bill of Rights não é dos ingleses? Tem os dois, gente. Na verdade, tem três. Eles podem chamar de Bill of Rights. O documento dos ingleses, que é o de 1689, aí você vai conseguir distinguir pelo contexto, né, se a banca disser de qual país é, ou pela data. O do século XVII é o inglês. Essa emenda à Constituição norte-americana, com os direitos fundamentais, eles costumam mencionar Bill of Rights norte-americano, é de 1791, e ainda pode ser chamado de Bill of Rights, simplesmente, a Bill of Rights como a Carta de Direitos, que a gente já viu que é a Carta Internacional dos Direitos Humanos, que é formada por Declaração Universal junto com os dois pactos. Como que eu vou saber isso, professora? Pelo contexto, pela data. Só estou contando, né? Porque as bancas podem surpreender vocês com isso. Então, se é do século XVII, é o inglês. Se é do século XVIII, é o norte-americano. Se é do século, já no século XXI, né? Aliás, século XX, né? Porque os pactos também são do século XX. A declaração com os pactos, mas já no pós-Segunda Guerra Mundial, aí sim, essa soma da DUDH com os pactos. Então, já vi utilizar em prova o termo Bill of Rights para todas essas três situações, tá? Para se referirem a esses diferentes documentos. E ainda podem mencionar a declaração de um Estado norte-americano, uma declaração específica que foi muito prematura, que é a Declaração dos Direitos do Bom Povo da Virgínia, que também é de 1776. E esses documentos, isso aparece em provas, eles tinham um viés justnaturalista. Ué, professora, mas não é nesse momento em que eles são positivados? Sim, gente, mas o viés justnaturalista é o fato de terem escrito, mesmo estando escrito em documentos, eles mencionarem que todos esses direitos nascem com o homem, são inerentes ao homem. Então, é um documento escrito, mas de viés justnaturalista. Não é um momento em que defendemos simplesmente o direito natural. Porque se está escrito, não é só direito natural, é direito positivo. Mas o que está escrito nos remete a essa ideia de que alguns direitos são inerentes ao homem.
tá? Muito importante. É daí que vem esse viés justnaturalista. Então, a gente encontra todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes, né? Ou todos os homens nascem com direito à liberdade e igualdade. Isso tem viés justnaturalista. Olha aqui um trechinho da Declaração de Independência dos norte-americanos. Consideramos as seguintes verdades como autoevidentes, a saber que todos os homens são criaturas iguais, dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Olha aí o viés justnaturalista. Deus nos concedeu esses direitos, nós já nascemos com eles. Não é a lei que nos atribui, a lei está só reconhecendo direitos que nós já temos. Percebem? Por isso que pode aparecer em provas essa ideia de que tem um viés justnaturalista. E o governante, ele tem que atender aos anseios da sociedade, ele tem que proteger direitos das pessoas. Se em algum momento ele não faz isso, o governo não é mais legítimo. E nós temos o direito de retirar esse governante, de nos rebelarmos contra esse governante, um direito de rebelião dos povos, que inclusive aparece lá no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Então, nós retomamos muito desse período aqui. Coloquei para vocês aqui a observação do Bill of Rights norte-americano, as emendas que trouxeram direitos fundamentais à Constituição. E depois vem o movimento da Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, nós temos, após essa revolução, dois documentos de destaque. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que é de 1789, e a Constituição Francesa de 1791. Vieram duas outras na sequência, em 1793 e 1795, elas também podem ser mencionadas. E França e Estados Unidos tinham um objetivo comum, que era o de derrubar o antigo regime, inaugurar um Estado regido por leis, o Estado liberal, reforçar direitos individuais, institucionalizar a separação de poderes, estabelecer um regime democrático. Mas isso não foi feito de forma idêntica nos dois países, e existe um aspecto que está presente no movimento de Revolução Francesa e nos documentos franceses, e não está nos norte-americanos, que é a ideia de fraternidade, questão de prova, tá? São dois documentos, aliás, são dois movimentos importantes do século XVIII, mas com algumas características próprias. Basta nos lembrarmos do grande lema da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade. Os norte-americanos eram muito focados na figura do indivíduo, da autonomia privada, da liberdade, e até hoje eles são assim. Os franceses tinham uma preocupação aqui com a fraternidade, que modernamente nós temos aí a expressão solidariedade, né? Que é originária desse movimento aqui, do próprio lema da Revolução Francesa, tá? Então, se a questão traz essa diferenciação, está correto, e as bancas já trouxeram, não a FUMARC, porque não temos questões anteriores, mas já o VUNESP, por exemplo, já trouxe questões de defensoria, já cobraram isso, tá bom? Então, é uma dica aqui do que poderia ser cobrado. E essa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que nós não podemos confundir com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tomem cuidado, porque a banca pode dizer que ela tinha uma vocação universal. Vejam o nome: Proteção dos Direitos do Homem e do Cidadão. O cidadão se referindo ao cidadão francês, mas, além disso, a proteção do homem em sentido universal. Então, nós podemos dizer que ela tinha uma vocação universal, ela tinha uma pretensão universal. Não que isso tenha sido concretizado, porque ela não teve alcance universal como teve a DUDH. Então, cuidado, a DUDH teve um alcance universal, mas essa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão tinha uma vocação, uma pretensão também de proteger o homem no seu sentido universal, por mais que isso não tenha chegado a se concretizar, tá? Mas se a banca falar em vocação universal,
é correto. Coloquei aqui para vocês essa declaração, depois ela se tornou o preâmbulo da Constituição Francesa de 1791, e ela contempla soberania popular, um governo representativo, a ideia de igualdade de todos perante a lei, direito de propriedade, presunção de inocência, liberdade de consciência, de opinião, de pensamento, o dever do Estado de garantir direitos humanos. Então, vejam como isso é novo para a época, né? E tinha um caráter universal, abstrato, generalizante, porque pensava nos homens de forma geral. Então, tinha essa pretensão, mas não teve esse alcance, que só vai ser alcançado, de fato, alcance alcançado é bom, né? Mas que só vai ser conseguido, digamos assim, conquistado com a DUDH no pós-Segunda Guerra. E a França tem, eu tenho um destaque aqui para fazer, isso já caiu em provas, o artigo 16 dessa declaração merece destaque, porque ele é muito forte. Olha o que diz o artigo 16 da Declaração Francesa. A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação de poderes, não tem Constituição. Não dá para eu chamar de democrático ou dizer que tem Constituição um país que não se preocupa em garantir direitos dos indivíduos e manter a separação de poderes. Isso é muito sério, porque se eles queriam derrubar o absolutismo, eles não poderiam permitir nenhuma forma de concentração de poder nas mãos de uma só pessoa, né? Por isso, essa separação de poderes que a gente viu que começa lá na Inglaterra com John Locke, ela é tão forte, tão necessária para termos um regime democrático. Então, só merece ser chamado de democrático um país que tenha separação de poderes e proteção dos direitos humanos. Olha que legal, a Olympe de Gouges, uma mulher francesa, né, ela apresentou um projeto de declaração de direitos da mulher e da cidadã em 1791, então, já para reforçar essa ideia de necessidade de igualdade entre homens e mulheres. Não deu muito certo, ela foi guilhotinada, né? Mas só para vocês terem aí notícia da participação das mulheres nesse processo. A gente já viu aqui uma figura feminina importante no pós-Segunda Guerra, a Eleanor Roosevelt, que ajudou, teve um papel fundamental na elaboração da Declaração Universal. Tivemos aqui nessa época também uma mulher, por causa dos acontecimentos posteriores, né? Ela será guilhotinada. Então, a primeira Constituição francesa, em 1791, consagra essa perda dos direitos absolutistas aí do rei, implementa o voto, ainda era um voto censitário, mas já era uma novidade. Então, vejam aí direitos políticos como típicos direitos de primeira geração, assim como nacionalidade, os direitos civis, e estabelece a monarquia constitucional na França. A Declaração de Direitos vem como preâmbulo dessa Constituição. E, posteriormente, e nessa Constituição, nós também tivemos o reconhecimento de direitos sociais já na França. Vejam como os franceses tinham aflorado essa ideia já de fraternidade, de solidariedade. Então, eles já falavam em assistência pública para ajudar crianças abandonadas, enfermos pobres, obrigação de fornecer trabalho aos pobres desempregados. Então, a gente percebe que é uma preocupação que não existia e não existe nos Estados Unidos. Recentemente, com a mudança de governo, é que nós percebemos, né, talvez uma preocupação maior com esse aspecto social, mas não é típico dos norte-americanos essa preocupação. Depois nós temos uma nova Constituição em 1793, que enfatiza o conteúdo das declarações da Constituição anterior. Depois vocês deem aqui uma lida. Só que essa Constituição ela nem sequer é aplicada, porque instala-se um governo provisório, um governo republicano, e uma delas é liderada por um dos líderes da Revolução Francesa, Robespierre, que instaura uma ditadura em um período terrível na França, que ficou conhecido como período de terror. Eles conseguem derrubar Robespierre com um golpe de Estado e os girondinos reassumem o poder, né? Era a briga entre jacobinos e girondinos. E quando os girondinos conservadores reassumem o poder,
eles votam uma nova Constituição na França, que é a de 1795, usam a expressão universalidade dos cidadãos, querendo consagrar aí a soberania popular, reforçam separação de poderes, tem uma declaração de direitos e deveres dos cidadãos e consagra a ordem privatista burguesa e o sistema capitalista de produção. O que foi muito criticado na França depois da Revolução é que eles lutaram, a massa, né, lutou por conquista de direitos, e no final das contas esses direitos foram garantidos só para uma pequena parcela que era a burguesia, mas estamos falando aqui da nobreza. O que vai motivar, inclusive, a necessidade de um novo modelo de Estado é que a grande massa que sustentava o clero, a nobreza, eles vão reivindicar depois uma maior participação política e vão reclamar um novo modelo de Estado, um Estado que fosse sensível a essas diferenças sociais, porque no papel era muito bonito, todos são livres e iguais, mas só quem tinha dinheiro é que realmente conseguiu usufruir desses direitos, e é por isso que esse Estado liberal vai dar origem aí, vai ceder espaço a um novo modelo de Estado, que é o Estado social ou de bem-estar social, principalmente depois das desigualdades sociais terem sido acirradas no pós-revolução industrial. Então, era necessário mudar esse modelo. Esse Estado que deixava todo mundo fazer o que quisesse, que não interferia na vida das pessoas, só era bom para quem tinha uma boa condição financeira. O restante da população vivia em uma situação de extrema pobreza, de miséria, e aí por isso que a gente vai ver o modelo do Estado social, com os documentos que vão trazer direitos sociais, pensando no indivíduo, não só em uma perspectiva individualista, mas em pessoas que vivem em sociedade. Então, nós temos que pensar não só em liberdades, mas em saúde, educação, trabalho, moradia, e aí virar um novo modelo de Estado. Antes de falarmos desse documento, para fecharmos aqui esse vídeo, tem dois documentos do século XIX que o Fábio Conder Comparato menciona, e eu acho que são importantes, que vale a pena a gente mencionar. Já falamos aqui da Convenção de Genebra, que é de 1864, que é uma convenção que teria inaugurado as normas do direito humanitário internacional, que são aquelas leis e costumes aplicados em situação de guerra para proteger a sociedade civil, proteger os combatentes feridos ou que foram capturados. Né? Então, surge nessa época esse conjunto de normas, lembrando que o direito humanitário é aplicável em situação de guerra. Então, é um pequeno ramo dentro dos direitos humanos, não confundir direitos humanos com direito humanitário. O grande símbolo desse direito humanitário é a Cruz Vermelha Internacional, que até hoje tem uma atuação importantíssima nesses locais de conflito. E hoje nós sabemos que a guerra não é mais uma forma lícita de resolver problemas, não é? Desde a criação da ONU, a guerra está proibida, mas isso não impede que conflitos aconteçam, inclusive guerras civis, guerras dentro do próprio país, e nós teremos sempre o apoio dessa famosa instituição que é a Cruz Vermelha Internacional. Atualmente, nós temos 4 convenções de Genebra, houve aí uma evolução, e elas vão se estender aí a conflitos, não só conflitos terrestres, mas conflitos marítimos. Também existe uma para dizer como que os prisioneiros de guerra devem ser tratados. Temos uma para proibir a utilização de gases asfixiantes ou tóxicos, essa já em 1925, e armas bacteriológicas. Então, atualmente, temos esse conjunto das convenções de Genebra, que são previsões relacionadas à guerra, tá? E ainda do século XIX, outro documento de destaque, o Ato Geral da Conferência de Bruxelas, que é de 1890. Esse documento se refere, os países se encontraram, houve uma conferência em Bruxelas em 1890 e eles trataram sobre repressão ao tráfico de escravos africano. Esse documento, apesar de merecer destaque, é muito criticado porque ele teria vindo muito tardiamente.
1890, gente, até o Brasil já tinha abolido a escravidão, né? Então, aqui eles criticam isso, que no âmbito internacional os países demoraram a normatizar, a trazer qualquer regra nesse sentido. Houve aí nós temos que estabelecer uma diferença que é muito importante aqui, porque desde o século IX, aqui nós já tínhamos tráfico de escravos africanos, aliás, o início do tráfico de escravos africanos é nessa época, ele se intensifica no século XV, e a escravidão sempre existiu, mas o que nos chama a atenção na escravidão africana é o objetivo empresarial com que as pessoas são escravizadas. Porque se pensarmos aí na escravidão mais antigamente, até na Bíblia nós temos, né, o retrato dessa escravidão, era muito mais uma escravidão doméstica. Agora, a partir dessa época aqui, em que os europeus começam a explorar a escravidão negra, nós percebemos claramente uma exploração capitalista, né? E é isso que assusta, e a escala em que isso aconteceu. Então, no continente americano, e destaca-se esse caráter empresarial, é uma expressão usada pelo Comparato, que eu acho interessante, foram transportados, gente, de 12 a 13 milhões de escravos africanos para as Américas, e o Brasil recebeu cerca de 3 milhões e meio de escravos. Então, não dá para dizer que isso não tem reflexos até hoje na nossa sociedade, não é? Não podemos ignorar a necessidade de políticas públicas inclusivas, porque estamos falando de descendentes de pessoas que foram escravizadas. Então, claro que isso é determinante na formação de uma sociedade. Pensem como os países africanos ficaram devastados, né? Ou como países que receberam esses escravos tiveram uma sociedade modificada ou construída em torno disso. É óbvio. Então, isso justifica muitas coisas, inclusive políticas públicas aqui no Brasil, né? Se pensarmos aí em políticas públicas necessárias para tentar corrigir isso, essa desigualdade. Então, os países já tinham conversado sobre escravidão, repressão ao tráfico, nos Tratados de Paris, de 1814 a 1815, e no Congresso de Viena, em 1815, eles reconheciam que o tráfico de escravos violava princípios de justiça e humanidade, mas não fizeram nada de efetivo a respeito. O Brasil era muito pressionado pela Inglaterra. A Inglaterra ameaçava romper relações comerciais com o Brasil se ele não parasse o tráfico de escravos. E é daí que vem a expressão lei para inglês ver. Já ouviram? Certamente, né? O Brasil vivia criando leis que proibiam a escravidão só para dar uma satisfação para a Inglaterra, mas na verdade isso não acontecia. Então, a Inglaterra foi tentando punir e pressionar o Brasil para que ele criasse essas leis, e aí tivemos várias, não é? E, por fim, no âmbito internacional, os países se reuniram em Bruxelas, em 1890, e assinaram esse ato geral, 17 estados, e pela primeira vez no âmbito internacional, eles estabeleceram uma repressão ao tráfico, que até então eles só tinham reconhecido que violava princípios de justiça e humanidade. Aqui eles traziam uma repressão ao tráfico de escravos, mas vejam só, eles admitiam que os estados que já tinham os escravos continuassem com a escravidão doméstica. Eles só não podiam estabelecer, né, novos empreendimentos no tráfico de escravos. Então, isso aqui é muito criticado, porque foi tardio, foi muito condescendente numa época que até no Brasil a escravidão já tinha sido abolida. Então, o tráfico já era reduzido em uma escala mundial, é a crítica que se faz a esse documento, mas sim, existiu no cenário internacional um documento com esse objetivo de repressão ao tráfico de escravos, é esse ato geral da Conferência de Bruxelas de 1890, tá? Então, daqui a pouco nós voltamos com
os documentos relativos ao estado social ou de bem-estar social, já caminhamos bastante aí na nossa afirmação histórica, estamos quase chegando no nosso grande momento, que é o pós-Segunda Guerra Mundial.